A gente acompanha os comunicadores, ele diz assim, a gente tem uma meta. Por exemplo, o Rodrigo Ferreira, que cobre o ABC, ele diz assim, a minha meta é nesta live alcançar 400 pessoas dando like. Então a gente podia também estabelecer metas assim, porque aí a gente vai incentivando as pessoas a participarem. A comunicação é essa interação. Tem uma palavra que é em inglês, né? Feedback. Feedback seria como que a energia que vai e a energia que vem. Então, é preciso fazer este vai e vem da energia, essa intervinculação entre quem está aqui na igreja e quem não está, mas que está acompanhando, rezando, como é bom. O subtema de hoje, então, Nossa Senhora, Virgem Maria, Mãe da Consolação. Ela nos consola. E então, aliás, o mestre Eckhart, ele faz uma distinção entre o conforto e a consolação. Ele, no livro A Divina Misericórdia, A Divina Consolação, já sempre falo nesse livrinho na espessura, mas fenomenal, extraordinário livro do mestre Eckhart, escrito no século XIV. Mestre Eckhart era um místico católico, então dominicano, e ele escreveu muitos livros, muitos textos bonitos, e esse é um deles, A Divina Consolação. Deus não é simplesmente aquele que conforta. E lá nesse livro ele diz que o conforto pode nos ser dado pelos amigos, pelos conhecidos, né? Até pelos desconhecidos. Então, o Papa Francisco colocou um título muito no período da campanha da fraternidade, no período da quaresma, mas é um tema que vai adiante, o tema da amizade social, ou seja, que a gente deve ser amigo, não só de quem a gente conhece, mas também de quem a gente não conhece. E a amizade, a base da amizade é concretizar o amor. Então, ser solidário com quem necessita. Nessa palavra do mestre Eckhart, isto seria o conforto. Conforto, aliás, o Salmo canta isso. O conforto que nos vem dos outros, que nos vem dos amigos, dos conhecidos. E o Papa Francisco estende para os desconhecidos. Ter a obra de confortar quem está sofrendo. E ele vai dizer, e a consolação, que a consolação, digamos assim, é um estágio superior da alma. Muito bonito. Os místicos que vêm depois, Santa Teresa de Ávila, então Santa Teresinha mais recentemente, né? Então São João da Cruz, dentre muitos outros e muitos místicos, né, anônimos ou não, eles então dizem assim, o que é a consolação? A consolação é uma paz que brota de dentro, porque esta paz é Deus que dá a nós. Então, essa consolação, a pessoa que tenha o dom de experimentar a consolação, ela vive o que Jesus fala no Evangelho de hoje. Ele diz assim, não se perturbe, não é? No Evangelho de hoje, Jesus vai dizer então, não se perturbe, não se perturbe. Ele diz isso também em outras ocasiões.
Mas aqui no capítulo 14, ele falando do Espírito, olha lá, o Espírito Consolador. O Espírito Santo é o Espírito Consolador. A gente pode dizer, traduzindo, talvez não diga o que a gente quer dizer, mas diz assim: o que é uma pessoa que experimenta esse estágio da alma da consolação. A gente pode dizer assim, traduzindo, não encontrei outra maneira, mas vocês vão compreender. Seria a pessoa espiritualmente resolvida. A inquietude interior que a pessoa sente não é uma inquietude de angústia, mas é uma inquietude de busca, de procura, de crescer nas obras de Deus. De crescer, por exemplo, na alegria, mesmo que tenha dor. A gente já falou bastante isso aqui. A dor não pode ser uma desculpa para nos deixar tristes. A volta a Santa Teresinha, que as relíquias, uma parte das suas relíquias estiveram aqui entre nós nesses dias. Ela dizia que uma das maiores tristezas dela, no final da vida, já morrendo, foi porque ela não foi capaz de esconder a dor que estava sentindo para não transmitir tristeza às suas companheiras de claustro. Então, só para dizer, é claro que são pessoas extraordinárias, São Francisco de Assis, né, por exemplo. Então, quando o Padre Pio, né, então, é tão forte isso, é um estágio que nós precisamos evoluir. É evidente que talvez entre nós, para Deus nada é impossível, alguém dentre nós, ou alguém que esteja escutando esta minha pregação, possa ter a graça que São Francisco de Assis teve, não é? Então, e outros santos tiveram, de poder superar a dor sem manifestar a dor, mas manifestar esta consolação espiritual. E é impressionante que a consolação espiritual não é acomodação, por exemplo, diante das injustiças, diante da fome, diante da exploração. São Francisco é profundamente lutador, digamos assim, brigador pela justiça, contra as injustiças. Santo Antônio nem se fala, né? A gente conhece pouco Santo Antônio, e os donos de engenhos aqui no Brasil fizeram uma maldade muito grande com Santo Antônio. Como era um santo de muita contestação junto aos poderosos, junto aos opulentos, aos avarentos, então aqui no Brasil foi o que fizeram: transformaram Santo Antônio no santo casamenteiro. Isso foi uma manobra dos donos de terra, dos donos de engenho, dos donos de escravo, para esconder a força espiritual, a força mística de Santo Antônio. Olha que quanto mais Santo Antônio sofria, mais ele tinha alegria, mais ele dialogava com Jesus, de maneira que aquela imagem do menino Jesus nos seus braços, né? Alguém, um frade, observou pela brecha da porta, pela fresta da porta, pela chave, viu Santo Antônio, escutou e algo, aí foi olhar, quando olhou era Santo Antônio dialogando com o menino Deus. Olha só. Mas aqui no Brasil, então, colocaram Santo Antônio, tiraram de São Gonçalo,
que na verdade o santo casamenteiro português é São Gonçalo e não Santo Antônio, mas então, para esconder o profetismo dessa consolação espiritual, fizeram folclore com todo carinho e respeito, porque folclore significa alegria do povo. A palavra folclore significa dança do povo, cultura do povo, manifestação do povo. Por isso que eu aspeio a palavra folclore, porque a palavra folclore é muito forte. Mas aqui tem toda a manipulação que fazem da palavra. Nossa Senhora é essa mãe da consolação, que vai dar aos pequenos, que vai dar aos pobres a libertação. Eu estava lendo um livro do padre José Comblet, até falei nele outro dia. Ele fala do Espírito Santo. Aí ele diz um negócio, ele faz a diferença entre fé e religião. Já falei aqui, mas só para recordar. A fé brota do Evangelho. A religião pode correr o risco de quebrar o encantamento, se ela se prender em regras estéreis, em regras pesadas, em coisas que não proporcionam, em jugo, em sistema de leis que não libertam as pessoas. Talvez seja esse um dos sérios problemas da igreja para evangelizar no mundo atual, porque tem aquelas pessoas que vivem só para ditar regras, para criar regras, mais ainda, para cobrar regras. Lembrem-se que Jesus é o grande problema que Jesus enfrenta no seu tempo. Não estou falando de leis sociais, civis, não estou falando disso. A gente tem que estar numa sociedade complexa e a gente tem que obedecer a leis, por exemplo, de trânsito, por exemplo, dos impostos e por aí vai. Mas eu estou falando da liturgia. Quando a liturgia vira regra, eu vi aqui um padre, não vou dizer dos padres que passaram por aqui, quando eu terminou eu perguntei: você não estava legal? Aí ele olhou assim, disse: eu estava com medo. Com medo? Sim. Eu estava com medo da liturgia daqui. Imagine, um padre que vem presidir uma missa, uma novena, e fica com medo de celebrar. Olha que terrível situação esses caras estão montando para a igreja. Que coisa horrível, que coisa terrível, porque estão acorrentando a coisa mais bonita da liturgia, que é o encantamento, que é a dança, que é a música, que é o movimento, que é a alegria. Olha que coisa, olha onde a gente está chegando. Por isso que eu falo a vocês essas coisas, para que vocês, junto comigo e junto com os outros, não deixemos que a nossa igreja seja acorrentada a partir do que ela tem de mais bonito e mais belo, que é a liberdade que brota do Espírito de Deus na sua liturgia. Imagine aonde a gente está. Então, isso a gente precisa superar. Por isso que a mãe da consolação, assim, aí o padre Comblet, terminando o que eu queria dizer, ele disse assim: olha, só tem um sujeito, fora Deus, na história, capaz de libertar os poderosos, capaz de libertar os ricos. Aí ele disse: os pobres. Somente os pobres têm a força do Evangelho, a força extraordinária de libertar
os ricos. Ainda mais ele diz assim: sem dinheiro, sem bens e sem armas. Somente os pobres são capazes de libertar os poderosos e os ricos, diz o padre José Comblet nesse livro tão bonito e tão forte sobre o Espírito Santo e a igreja. É o último livro dele. Na verdade, esse livro, ele escreveu 4 livros desses sobre o Espírito Santo. É o mesmo livro, só que ele vai enriquecendo de uma edição para outra. E o último livro, esse que eu estou lendo agora, ele foi editado depois da morte do padre José Comblet. Seus amigos se reuniram e buscaram uma editora, a editora Paulus, que teve a coragem de editar esse livro. Então, que Nossa Senhora, essa mulher livre, como cantou tão belo, Jesus, olha a liberdade de Jesus. Então, olha a liberdade de Jesus. Primeiro texto que Jesus fala, quando ele se apresenta publicamente na sinagoga, lá na sinagoga em Cafarnaum, diz que ele tomou o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, é exatamente o que está aqui na missa da consolação. E ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque, isso aqui é de Isaías, mas Jesus leu: se o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos pobres, curar as feridas da alma, pregar a redenção aos cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Aí aqui no Evangelho, nessa tradução, está dizendo assim: e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de aflição, vestido de festa em lugar de espírito deprimido, de modo que sejam chamados então árvore da justiça. Jesus leu esse texto na sinagoga em Cafarnaum, naquele sábado, quando ele proclamou isto. Então, essa liberdade que Nossa Senhora foi transmitindo para Jesus. Jesus não nasceu homem feito. Jesus é filho de Deus, é Deus, mas ele se fez homem entre nós. Ele não já veio formado, ele foi crescendo. E o evangelista diz: ele crescia em idade, ele crescia em estatura, ele crescia em graça diante das pessoas e diante de Deus. Então significa que ele não nasceu pronto, significa que ele foi aprendendo com as pessoas, com a humanidade. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, que este espírito da consolação que a Virgem de Fátima traz para nós, e quando a gente vai olhar as aparições de Nossa Senhora, todas são nesse tom, todas, pode prestar atenção, todas as aparições de Nossa Senhora que a gente tem notícia, ela vem para consolar, para consolar. Não vou entrar em detalhes por conta da hora, para não fazer vocês ficarem cansados, mas para dizer como Nossa Senhora é essa mulher bela, bonita, que ajuda a cada um de nós a entrar, torna a repetir, a entrar nesse estágio da consolação. Se é estágio, vamos comparar aqui com o altar. Aqui está um estágio, aqui está outro estágio,
aqui está outro estágio, o altar é outro estágio, o sacrário é outro estágio, e a honra dos altares dos santos é outro estágio. Por isso é importante compreender essa palavra consolação, que cada um de nós possa festejar com alegria, com simplicidade. Então, nesse dia dos pais, que os pais possam ter esta consolação, não porque são bons, não porque são melhores do que os outros, mas porque são pais, são homens que geram vidas. Que assim seja. Amém.